Então, vamos lá. Ó, Rayane é psicóloga, psicanalista, foi aluna da turma 4, começou, né, conosco, né, Rayane? Ela começou também aqueles estudos dirigidos, que é uma proposta nossa de desenvolver, capacitar, né, vocês começarem a ter uma experiência em falar da psicanálise da técnica, porque às vezes trava mesmo a língua, tá, gente? Eu costumo dizer que eu falo às vezes muito fácil a forma como eu explano, mas eu tenho já o quê, né? Eu já tenho mais de 18 anos de prática. Então, para quem começa, às vezes dá um travamento. Então, a gente tem os estudos dirigidos das obras freudianas, que é um processo, né, um começo para que vocês possam, quem deseja, né, transmitir a psicanálise. E Rayane, ela tem experiência com treinamentos também. Eu quero que você fale um pouquinho depois de você, tá, Rayane, da tua experiência. E aí ela também deu uma dessas aulas e ela foi, ops, aqui para nossa, né, para o nosso quadro de docente. Vocês vão assistir aula com ela sobre angústia. É uma aula maravilhosa. Daqui a pouco vocês estão tendo. Olha, Flávio, ela já assistiu, Juliana. Quem está da turma 12 vai assistir. Eu acho que é o próximo mês, tá? Viu, Rayane? É o próximo mês a aula de angústia para a turma 12. E, assim, a gente sempre tem muito, né, retorno muito bom, muito feedback, né, da forma como a Rayane fala, a simplicidade, como ela coloca. E é psicanalista nossa também, né, Raina? É nossa. Ela começou na casa, fez a formação, hoje já ensina, já atua também. E fala um pouquinho de tu, Raina. Muito prazer e fico feliz, né? Ela ter preparado esse material, que é um material com o olhar da psicanálise, não é só um olhar da, da, da psicologia. Claro que eu sei que ela vai trazer alguma coisa da psicologia, mas tem um olhar também da psicanálise. Então, a gente vai deixar a Rayane né, falar e depois a gente vai ter uma abertura no final para fazer as perguntas, porque fica bem organizadinho depois para a gente fazer as gravações. Então, Rayane, com você a palavra, pode começar à vontade. Eu vou desligar minha câmera, tá? E o meu som, mas vocês fiquem com a câmera ligada, viu, gente? Porque ajuda ela a visualizar vocês. Beijo. Obrigada, Josi, obrigada pela apresentação. Gente, bom dia a todos. Que bom estarmos aqui um sábado ensolarado em Recife. Não sei se alguém fala de fora de Recife, mas aqui o dia está lindo. E falar sobre psicanálise e psicologia, para mim, é uma alegria. Então, sempre que Josi me convida, eu fico muito feliz. Como ela falou, já tem uma caminhada aí. Sou psicóloga, me formei pela Estácio, sou psicanalista pelo GESCLIP, fui aluna daqui. Minha trajetória como psicóloga também começou na área organizacional. Eu atuo há mais de 5 anos aí na área organizacional, e aí fui psicóloga organizacional, né? E aí depois migrei para a clínica, sou psicóloga clínica também, e atuo pela psicanálise, certo? Hoje eu atendo mais o público adulto e idoso, né? Já atendi criança também, mas hoje é mais o público adulto e idoso que eu tenho na clínica. E eu espero que seja uma aula bem produtiva. Por favor, participem também. A gente vai ter esse momento no final para as dúvidas. Participem. E estamos aqui. Estou sempre à disposição do GESCLIP e à disposição de todos. O que precisarem é só falar, tá certo? Não vou falar muito, não, porque Josi já colocou, já me apresentou muito bem. Então, vamos começar, certo? Qualquer coisa, a gente, se áudio falhar, se não entenderem, me sinalizem aqui que eu estou vendo vocês, tá certo? O tema da aula de hoje é psicanálise e luto, manejo clínico em situações de emergências e desastres, certo? Aqui sou eu, vocês devem estar me vendo aí minha foto. Como eu falei, sou psicóloga, sou formada pela Faculdade de Estácio de Sá e sou psicanalista aqui pelo GESCLIP. Bom, a psicologia em situações de crise, emergência e desastres. A gente vai falar muito sobre a psicologia, mas também vou trazer o viés da psicanálise aqui, certo? E aí tem uma parte da psicologia que fala sobre essas situações, como deve ser esse manejo em situações de crise, emergência e desastres. Primeiro, vamos aqui saber o que é, então, desastre, né?
Desastres são eventos adversos que causam impacto sobre o ecossistema vulnerável, trazendo danos humanos, ambientais e materiais. Esses desastres, eles podem ser naturais, podem ser causados pelo homem ou podem ser mistos. Desastres naturais, a gente pode dizer que são os que envolvem água, vento, terra e fogo, certo? Então, como exemplo, o que é que eu poderia citar aqui? Tsunami, terremotos, furacões. Então, tudo isso são desastres de cunho natural. Os causados pelo homem. Aí a gente pode citar, por exemplo, um incêndio, né? Um incêndio florestal que é causado, muitas vezes, pelo homem. E o que é que seria um desastre misto? Misto é quando envolve os dois. Então, tanto um evento natural, como também um causado pelo homem. Aqui tem uma foto, eu peguei até recentemente a gente viu, né, o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Teve várias pessoas aí falando também a respeito. A gente viu muito nas mídias sociais e se fala, muitos especialistas têm comentado muito que as pessoas consideram que foi um desastre natural, porque foi causado por fortes chuvas. Mas os especialistas, eles falam que esse evento ele pode ter causa também mista. Por quê? Porque eles entendem que esse volume excessivo de chuva tem acontecido devido ao aquecimento global. E o aquecimento global, ele tem muito impacto do homem. Por isso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é tido como um desastre misto. E toda vez que acontece um desastre, as perdas, elas são múltiplas. A gente tem mortes, prejuízos geográficos, como foi o que aconteceu também, econômicos, sociais e de saúde mental, principalmente. Então, o que mais, lógico, impacta é o número de mortes, mas quando acontece um desastre, não são apenas as mortes que a gente tem que levar em consideração, lógico que é bastante significativo, mas também fica outras coisas que são perdidas nesses acontecimentos, né? Como econômicos, sociais, a saúde mental da população que sobreviveu. Por isso que a gente está falando hoje sobre esse tema, certo? Bom, o que seria emergência? Emergência, ela, de cunho social, um entendimento social, a gente entende por emergência sendo o reconhecimento pelo poder público de uma situação anormal provocada por desastre. Então, isso, socialmente falando, emergência seria isso. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela fala que é uma situação séria, é uma situação inesperada e potencialmente perigosa, que demanda ação também inesperada. O que é que isso quer dizer? Uma emergência foi algo que pegou a pessoa de surpresa. Você não se prepara para aquilo. Então, se a gente faz essa relação com o que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, pegou toda a população de surpresa. Todo mundo sabia que as chuvas, porque os noticiários já avisavam que ia acontecer uma forte chuva, mas ninguém esperava na proporção que aconteceu e com todas as consequências que aconteceram. Então, a emergência é uma situação que pega todos de surpresa, ela não estava sendo, a pessoa não estava preparada para aquilo, e por não estar preparada para essa situação, isso pode afetar, emocionalmente falando, pode causar um dano muito grande para o psicológico de toda a população, porque era algo que não se esperava. Então, se não era esperado, ninguém se preparou para viver aquilo. E a gente fala muito das repercussões depois de um desastre, o que fica, né? E o que é crise? E a crise? A gente sabe que quando acontecem as crises, acontecem perdas, né? Sempre que acontece uma perda, acontece uma crise e há a possibilidade de uma reconstrução. Então, o que é que fala aqui? A crise é uma interrupção de um estado normal de funcionamento que resulta em uma instabilidade e desequilíbrio. Excede os recursos habituais de enfrentamento.
a oportunidade, depois da crise, existe a oportunidade de busca de significado e reorganização. Bom, o que é que isso quer dizer? Bom, todo mundo sabe que quando acontece um evento assim de fortes chuvas, aqui, por exemplo, no Nordeste já aconteceu bastante, sempre acontece deslizamento, por exemplo, de terras, de barreiras, pessoas perdem casas, pessoas morrem, várias situações acontecem por conta dessa questão de fortes chuvas. E esse estado, né, essa situação de crise, é exatamente isso, é um estado de instabilidade e desequilíbrio. Então, ninguém estava preparado para passar por uma situação que foi acontecida lá no Rio Grande do Sul. Isso gerou uma crise muito grande. E por que fala aqui? Excede os recursos habituais de enfrentamento. Quando se passa por uma situação muito traumática, muito danosa como essa, às vezes a gente vai ali na nossa caixinha, na nossa maletinha, né, de ferramentas para lidar com situações difíceis e você não encontra ferramentas para enfrentar aquilo. Por quê? Porque ninguém esperava algo daquela magnitude. Então, existe aí excede esses recursos que o ser humano tem internamente para lidar com situações. Então, a gente nunca espera, por exemplo, perder a casa para uma enchente, perder um ente da família, e é isso que acontece no momento de crise. A pessoa se vê estruturalmente e emocionalmente instável, desequilibrada. E aí, muitas vezes, ela não tem ferramentas emocionais para lidar com aquela situação, tá? E a gente fala de reconstrução por quê? Sempre que acontece um evento traumático também, como a perda de alguém, é algo que choca o indivíduo, é algo que gera muitas repercussões negativas, mas se espera que haja uma reconstrução desse psique, né, dessa saúde mental. Muitas vezes é através de uma psicoterapia, por exemplo. A pessoa, por si só, ela não consegue passar por aquele evento sozinha, então ela precisa de ajuda. Mas a gente espera que o indivíduo consiga superar. Bom, e quais são os impactos, né? Muito se fala, e a gente tem visto isso, eu não sei se alguém teve a oportunidade de participar de alguma treinamento, palestra, mas teve muitos profissionais da área, psicólogos, psicanalistas, falando sobre esse tema, né, do Rio Grande do Sul. E como estava se precisando muito de voluntários para trabalhar nos atendimentos dessas pessoas, foi fornecido bastante conteúdo a respeito, né? E a gente fala desses impactos por quê? Porque, com certeza, quem sobreviveu está passando por muitas situações difíceis, tendo que reconstruir toda a sua vida. E a gente precisa entender quais são esses impactos que essas pessoas sofreram. Então, esses impactos, eles podem ser direto, né? Direto ou indiretamente. Como é que podemos citar isso, né? Exemplificar. Uma pessoa que perdeu sua casa, perdeu sua família, ela foi atingida diretamente por aquela catástrofe. Mas e uma pessoa que, por exemplo, não perdeu a casa, não perdeu a família, não perdeu nenhum ente querido, mas perdeu um funcionário. Eu não sei se alguém lembra aqui o incêndio que aconteceu na Boate Kiss em 2013. Estou vendo algumas pessoas balançarem a cabeça que sim. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muitas fotos daquele período. E tem uma foto que eu vi naquele tempo de um estabelecimento comercial que colocou um aviso na fachada, né, do estabelecimento, era uma padaria. Essa foto tem na internet, e aí ele fala que estamos de luto, e falava que o estabelecimento tinha perdido um profissional, um funcionário muito especial da instituição, né, da padaria. Então, isso a gente pode dizer que é uma perda indireta. Esse proprietário, ele não perdeu o estabelecimento dele, ele não perdeu ninguém da família, ele não perdeu nada diretamente, mas ele perdeu um funcionário. Então, isso pode ser a gente pode falar que é um impacto indireto, certo?
E quais são as perdas que acontecem num evento de desastre, de emergência? Perdas de entes queridos, sequelas das mais variadas possíveis, né? Sequelas físicas, emocionais, materiais, pessoas que perderam as casas, pessoas que perderam o seu estabelecimento, o seu imóvel, o seu automóvel, então várias perdas materiais também, e de emprego, né? Hoje muitas pessoas lá da cidade estão desempregadas porque os lugares onde elas trabalhavam também foram destruídos, certo? E o luto, né? O impacto também que é gerado através do luto. Sintomas psíquicos, a gente pode falar aí também de um transtorno de estresse pós-traumático, que muitas pessoas relatam isso, até nesse evento da Boate Kiss, né? Os sobreviventes falam sobre esse estresse pós-traumático que ficou, o acompanhamento que eles precisaram fazer, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Luto complicado, eu vou falar de luto um pouquinho mais lá na frente, então não vou dar muita ênfase agora, mas a gente vai falar o que é o luto, porque o que eu coloco aqui como luto complicado. Luto coletivo, ansiedade, depressão, abuso de substâncias, por exemplo, álcool, cigarro, outras drogas, reações psicossomáticas também. Tem até um relato eu vi um arquivo, né, que era um estudo de um psicólogo que ele fez com algumas pessoas sobreviventes da, do desastre que aconteceu na Boate Kiss, e as pessoas falavam, os relatos eram de que eu não consigo mais dormir sem ter pesadelos, então as pessoas se lembravam da cena, do fogo, né, de pessoas gritando, pedindo socorro. Tinha pessoas também que falavam que não conseguiam dormir com a luz apagada, tinha que estar com a luz acesa para sentir um pouco de conforto e segurança. Então, isso são reações psicossomáticas também, né? A falta de ar, pessoas que acordavam no meio da noite com falta de ar. Então, tudo isso a gente pode citar como impactos, certo? Bom, mundo presumido. Esse autor, Parks, ele foi, né, ele morreu recentemente, morreu esse ano, mas ele era um psiquiatra britânico. Ele fala muito na obra dele sobre luto. Quem tiver um interesse, pesquise. Ele é Collins Murray Parkes. A obra dele é excelente, é maravilhosa. Quem puder ter aí a curiosidade de ler, é bastante interessante. E o que é que ele fala, né? O que seria esse mundo presumido? Entenda o mundo presumido, o mundo que conquistamos, o mundo que conhecemos, o que sabemos ou pensamos saber, nossa interpretação do passado, nossa visão de futuro. Ao perder um ente querido, o mundo presumido muda e um mundo novo será construído a partir de então. O que é que a gente pode dizer sobre o mundo presumido? É um mundo onde a gente tem uma sensação de segurança, porque você tem a ideia de saber quem você conhece as habilidades que você tem para enfrentar situações difíceis. É um mundo onde você entende, se planeja para viver tal coisa, mas quando é algo inesperado, quando é uma catástrofe, quando é uma situação que não se espera, esse mundo presumido ele se rompe. Por isso que eu coloquei essa figura aí das correntes se rompendo, para vocês fazerem essa analogia. Então, é como se ele se rompesse. Quando eu me confronto com uma situação que eu nunca vivi, que eu não estava preparada para aquilo, e eu não tenho ferramentas emocionais para lidar com isso. Então, esse mundo presumido, ele se desconstrói, ele se rompe, certo? Então, por exemplo, uma mãe, ela nunca está preparada para perder um filho. A gente fala muito, né? A lei natural da vida é que os pais morram primeiro. Então, eu tenho um caso na clínica, por exemplo, que a mãe ela perdeu a filha para a Covid-19, né? Então, a filha ela tinha no tempo 21 anos
ela tinha asma, pegou Covid, e a mãe se lembra de ter levado ela para o hospital, ter dito para ela, filha, vai ficar tudo bem, a gente vai sair daqui, vai dar tudo certo, e essa filha, ela foi entubada e chegou a morrer, né, faleceu. Então, ninguém se prepara para isso, uma mãe não se prepara para perder um filho, porque a lei natural da vida é que a mãe vá primeiro do que o filho, mas quando você perde uma pessoa assim, no caso um filho, esse mundo presumido, ele se desconstrói. Então, eu não tinha ferramenta para me preparar para isso, para a perda de uma filha. A filha tinha 21 anos, estava na flor da idade, tinha muita coisa para viver, estava na sua juventude. Então, essa mãe não se preparou. Então, muitas vezes é assim que chega também, né, na clínica, um luto de algo que você não esperava. E esse mundo presumido, ele se desconstrói. Então, por isso que Parker fala sobre esse mundo presumido como algo que a gente tem e que nos dá segurança. E quando se tira isso, quando se tira essa segurança, quando algo acontece que está fora do que eu esperava para o meu mundo presumido, que eu deduzia para a minha vida, eu me desestabilizo, certo? Bom, e aí a gente chega em luto. O que é o luto? Luto é um rompimento de um vínculo significativo. Ele é um processo psíquico de elaboração de uma perda. Ele é natural e também é esperado. É importante a gente frisar isso, tá? O luto ele não é uma doença, não é uma patologia. É esperado que uma pessoa que perde um ente querido, ela entre em processo de luto. Então, esse luto, ele é natural, ele é esperado e ele pode ser, sim, um processo saudável. Por isso que lá atrás eu falei de luto complicado, por quê? Porque a partir do momento que não se trabalha esse luto, quando não se faz um manejo bem construído, um manejo bem trabalhado sobre isso, esse luto ele pode vir a ser um luto complicado e gerar uma patologia. Mas se espera que qualquer pessoa que perde um ente querido, perde alguém que você ama, você entre em processo de luto. Mas não é só a questão da perda de alguém. O luto, ele envolve várias perdas, né? As perdas são múltiplas. Então, pode ser de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de uma rotina. Então, a escola onde meu filho estudava foi destruída pelas chuvas, né? Pelo desastre que aconteceu, e a gente não tem mais o meu filho não tem mais essa rotina, a academia onde eu fazia exercício, a igreja onde eu participava. Então, tudo isso podem ser lutos de rotinas que hoje eu já não tenho mais pelo que aconteceu. A perda de uma casa, a perda da saúde, a perda do dinheiro. Já se trabalha também a perda de pessoas que não conseguem engravidar. Então, tem mulheres aí que, por vários motivos ou comorbidades, elas não conseguem engravidar. Então, já tem muito estudo a respeito disso, do luto de mulheres que não conseguiram engravidar, gestar. Então, as dificuldades, elas são várias também. Falta da rede de apoio. Então, principalmente lá, né, agora no que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, pessoas que perderam vários familiares e não tem mais a rede de apoio que ela tinha. Então, os familiares que ela tinha, que a dava suporte, hoje ela não tem mais, porque essas pessoas morreram. Falta de assistência capacitada, e aí eu quero dizer sobre profissionais capacitados para atender e fazer manejo de luto. E por que a gente fala dessa questão da falta da assistência capacitada? Porque nem todo mundo, gente, tem aí eu vou usar entre aspas, o perfil para trabalhar com esse tipo de tema. Então, ontem, por exemplo, eu atendi uma pessoa, né, uma paciente minha, que ela é enfermeira. E aí, perguntando sobre como é que foi a escolha da área, por que é que foi
que ela escolheu a enfermagem, e ela foi falando que gostava muito, porque sempre gostou de cuidar das pessoas, desde criança percebia que fazia isso com os parentes, com a mãe, com o pai, e ela falou que já passou por várias áreas da enfermagem, porque a enfermagem é muito ampla, então já trabalhou em várias áreas da enfermagem, mas que nunca quis trabalhar em cuidados paliativos. Então, ela falou sobre isso na sessão, disse, eu nunca quis trabalhar na área de oncologia nem de cuidados paliativos, porque eu não sei nem o que falar quando alguém morre, quando alguém perde um amigo, por exemplo, perde um ente querido, eu não sei nem o que dizer na hora, parece que eu travo. Então, assim também são nós, como profissionais. Não é porque eu sou psicóloga, não é porque você é psicólogo, você é psicanalista, que você tem essa identificação para trabalhar com luto, para trabalhar com esse tipo de assunto. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa cada vez mais ter consciência, falar sobre o tema e também identificar as nossas vulnerabilidades, né? Tem coisas, por exemplo, que eu sei que eu não consigo lidar ainda. Então, tem certos assuntos, certos temas, certos públicos que eu possa não ter essa afinidade para fazer atendimento. Então, eu não trabalho, certo? E aí também a gente pode falar de despedidas restritas, como foi o caso, eu falei sobre Covid-19, a pandemia, ela mostrou muito isso para a gente, né? Pessoas que perderam entes queridos, mas não puderam nem se despedir, porque não teve condições de fazer. No ápice da pandemia, vocês se lembram disso? A pessoa era internada, aí alguém ligava, né, do hospital para informar sobre a morte, e você não podia fazer aquela despedida, aquele ritual de fazer velório, fazer preparar aquele momento, escolher a roupa que a pessoa ia ser enterrada. Então, essas despedidas, elas ficaram restritas. Assim também acontece como, por exemplo, na questão do Rio Grande do Sul, que pessoas perderam parentes, amigos, de forma inesperada e não puderam se despedir, né? Falta de recursos básicos também. Então, é outra dificuldade, como, por exemplo, a alimentação. É, a mídia mostrou muito, né? Ainda tem se falado sobre isso, das doações para o Rio Grande do Sul, que tem se pedido muito alimentação, kits de higiene, água. Então, até nisso, esses recursos básicos de sobrevivência, essas pessoas perderam. Então, alimentação, higiene, um local para dormir, e as consequências, né? Quais são as consequências que a gente vê após esses desastres? Quais são as manifestações também que acontecem? Então, muitas pessoas apresentam o choque, torpor. Torpor é um esgotamento físico e emocional, né? Apresentam ansiedade, frustração, desamparo, sensação de raiva, sentimento de medo, raiva, insegurança, revolta, perda ou aumento do apetite, dor no peito, nó na garganta, falta de ar, taquicardia, baixa imunidade, distúrbio do sono, confusão mental, dificuldade de memória e concentração, dificuldade de compreender o ocorrido, né? Muitas pessoas até falam assim, parece que eu não estou vivendo parece que tudo isso não é real. Então, até Parker fala sobre isso também, que a pessoa entra num estado de inércia, né? Você se sente anestesiado. É como se o que você tivesse vivendo ali foi foi algo tão inesperado, causou tanto impacto que parece que não é real. Então, a pessoa perde um pouco esse senso da realidade. Muitos falam também que parece que o tempo parou. Eu sinto como se o tempo tivesse parado. Pensamentos repetitivos, agitação mental, isolamento social, questionamento das crenças e valores, diminuição ou aumento da fé. Então, tem pessoas que culpam
a Deus, cadê Deus que não estava aqui comigo, que não viu isso, que não me livrou dessa situação. Então, são discursos que a gente escuta também muito, de pessoas enlutadas. E aí a gente chega na psicologia da emergência, né? É um campo da psicologia que fala sobre esse manejo das pessoas que passam por situações de desastre, situações de emergência, de crise, e como deve ser esse manejo, certo? Então, estuda o comportamento das pessoas nos incidentes críticos, acidentes e desastres, desde uma ação preventiva até o pós-trauma, certo? O Brasil não é considerado um país para grandes catástrofes. Por esse motivo, são poucos profissionais capacitados para agir em situações de desastres. Lembra que eu falei sobre essa questão da dificuldade de profissionais capacitados? Justamente por isso. O nosso país, ele não é um país considerado eminente de catástrofes, né? Como outros lugares aí que acontecem erupções de vulcão, tsunami, terremoto. O Brasil não está enquadrado nesses exemplos. Então, por isso também que a gente tem ainda tem profissionais que não conhecem, não sabem como fazer esse traquejo, esse manejo, porque falta capacitação. Então, eu vi muitos profissionais aí da psicologia, da psicanálise também, falando, até fazendo cursos para pessoas que queriam se voluntariar para atender, né, essa população do Rio Grande do Sul, e muitos deles falavam isso, que, eu sou aqui de Pernambuco, mas eu tive que ir para São Paulo para fazer uma pós nessa área, porque aqui não tinha. Ou então, tinha até uma pessoa que era de Santa Catarina, e também foi para São Paulo para fazer uma pós em psicologia de emergência, porque as faculdades de lá não tinham, de Santa Catarina não tinha esse tipo de pós-graduação, não tinha nenhum curso de capacitação para falar sobre esse tipo de atendimento. Então, a gente ainda tem poucos profissionais que atuam nessa área, né, de atendimento com desastre, certo? O CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, ele indica o atendimento presencial. Então, isso também foi muito falado, né? Os conselhos aí de psicologia e de outros conselhos também que estavam apoiando que as pessoas fossem, se voluntariassem para poder atender, eles falavam muito isso, gente, olha, precisa ser um atendimento presencial, então, se você tem condições de sair da sua cidade, de sair do seu estado para ir para o Rio Grande do Sul e atender, ok, se não tem, a gente está dando preferência às pessoas que têm essa disposição, que têm essa disponibilidade, né, de sair do seu estado, sair da sua cidade para poder ir para lá. Por quê? Um atendimento presencial, ele envolve muita coisa. Então, a gente sabe eu sei que muitas pessoas aqui já estão na clínica, já estão atendendo, e você sabe que é muito importante você fazer esse acolhimento, e o acolhimento, ele não é só, principalmente numa situação de emergência, não é só o que você fala, mas também o seu gesto, também a sua gestão, o seu comportamento, a sua gesticulação, a forma como você olha para a pessoa, até por exemplo, pegar uma cadeira para que ela se sente, colocá-la de forma confortável, né? Oferecer uma água. Então, tudo isso precisa desse contato físico. Por isso que o CFP ele fala muito desse atendimento presencial, certo? Justamente por isso, para que esse acolhimento ele seja também mais no tato a tato, mais caloroso, mais ali no presencial, certo? Por isso que o conselho estimulou muitas pessoas, né, que pudessem ir, fizessem esse atendimento presencial. Quais são os objetivos, né? O que é que a psicologia da emergência fala para que
seja tão importante a gente fazer esse tipo de atendimento. Quais são os objetivos desse tipo de atendimento? Bom, reduzir o número de vítimas, primeiramente. Então, entenda como vítima também a pessoa que foi atingida indiretamente, certo? Não é só aquela pessoa que perdeu alguém da família, mas aquela pessoa que foi atingida indiretamente. Então, você entende que aquela pessoa também é uma vítima desse desastre, e aí você consegue fazer esse acolhimento e esse acompanhamento maior. Redução dos estressores traumáticos também é possível. Prevenir o agravamento das consequências. Então, quando eu falo de atendimento de primeiros socorros psicológicos, eu falo de uma gama de coisas que a gente pode atuar, que a gente pode exercer, para que essas consequências elas sejam amenizadas, certo? E oferecer uma base segura para as vítimas, né? Então, os voluntários que foram para lá, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, os profissionais que estão lá ainda fazendo o atendimento dessas pessoas e fazendo o acompanhamento, falam muito isso, que muitas vezes não é nem o que você fala, mas é a forma o olhar acolhedor, é como eu disse, pegar uma cadeira e oferecer para a pessoa sentar, é perguntar a ela o que você pode fazer, se ela precisa saber de alguma notícia, algum esclarecimento. Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, vai ficar mais claro essas informações, mas é exatamente isso, oferecer uma base segura para que ela se sinta minimamente segura, acolhida, certo? Então, já aconteceu essa perda tão abrupta, né? Tantas coisas que foram perdidas ali, tantas pessoas que morreram, que perderam suas casas. Então, o mínimo que você possa dar para que essa pessoa se sinta emocionalmente segura já é muito importante, certo? Bom, e o que é necessário ter para atender nessa área, para poder exercer nessa área, né? Primeiro de tudo, inteligência emocional. Então, você precisa se sentir capacitado, digamos assim, para poder você fazer esse tipo de atendimento, que não é fácil, né? Fazer manejo de luto não é fácil. Atender pessoas vítimas de desastre não é fácil. Então, eu lembro até uma psicóloga também falando, dando o relato dela, de que quando aconteceu, né, o boom das chuvas do Rio Grande do Sul, ela mora lá, e ela falava, eu não consegui atender diretamente essas pessoas, porque, querendo ou não, eu faço parte desse momento, desse ambiente. Então, eu estava emocionalmente muito atingida, porque eu não perdi minha casa, eu não perdi ninguém da minha família, mas eu perdi amigos, eu perdi pessoas que eu conhecia e que moravam naquelas regiões onde foi destruído tudo. Então, ela falava muito isso, de que eu não me sentia emocionalmente preparada para fazer esse tipo de atendimento. Então, eu decidi atuar de uma outra forma, ajudando na captação de recursos, ajudando de outras maneiras, mas não o atendimento de forma direta, certo? É preciso ter também o comprometimento, lógico, o comprometimento também na sua capacitação. Você sempre procurar fazer cursos, treinamentos, capacitações, para cada vez mais você se sentir seguro para atuar com isso. Capacidade de trabalhar em equipe, com certeza também, porque ninguém trabalha só, né? Quem trabalha com esse tipo de atendimento se envolve com outras pessoas, outros profissionais, por exemplo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, capacidade de planejamento e de logística. Então, se planejar para poder fazer aquele tipo de atendimento, facilidade de comunicação e adaptação a situações diversas. Então, é muito confortável a gente ter um consultório, um espaço sem ruídos, para que você faça um atendimento de qualidade, mas quem trabalha com primeiros socorros psicológicos, muitas vezes o setting terapêutico é ali, é aquele cantinho ali
da sala, tem muita gente ali, eu imagino, por exemplo, muitas dessas pessoas ficaram em abrigos, certo? Esses abrigos tinham diversas pessoas ali, mais de 100 pessoas ali dentro. E você está vendo uma pessoa que está precisando muito daquele atendimento. Às vezes você não tem uma salinha, um lugar reservado para levá-la, um ambiente acolhedor, um ambiente sem barulho. O ambiente que você vai ter é uma cadeira, você vai pegar, colocar ela ali no cantinho e você vai sentar na frente dela e vai atendê-la, entende? Ali, naquele barulho, gente chorando, pessoas desesperadas, e você vai precisar ter essa adaptação, precisa ter esse planejamento, essa inteligência emocional para que você consiga fazer um bom atendimento ali, naquela situação de desespero, certo? E aí também competência, lógico, treinamentos adequados e continuados. E eu acho que isso envolve todos nós, porque eu como aluna do GESCLIP, falo isso, e eu sei que tem muitas pessoas aqui que também são alunos e vão reforçar. O GESCLIP, na pessoa de Josi, fala muito, né, sobre isso. Todos os professores também falavam muito de, olha, o que é a formação de um psicanalista? Primeiro, a parte teórica, a análise pessoal e a supervisão. Então, isso também entra em questão de competência e em questão de treinamento. Você precisa estar bem capacitado para poder atender. Então, independente se você escolhe atender esse tipo de público ou se você atende outras demandas, né, da psicanálise, mas você precisa estar constantemente se capacitando para tal. E isso envolve a parte teórica, a análise nossa pessoal e a supervisão. Bom, e aí, eu trouxe aqui uma coisa que espero que fique bem claro, gente. Primeiros socorros psicológicos não é psicoterapia. Primeiros socorros psicológicos, ele é um atendimento pontual, certo? Que ele vai ser feito no momento ali por exemplo, essa questão como a gente está trabalhando do Rio Grande do Sul. Então, os voluntários que foram para lá, né, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, que se dispuseram a fazer esses atendimentos, esse acolhimento dessas pessoas, eles fazem um atendimento pontual. Então, imagine, como falei, um abrigo onde essas pessoas estavam, e esse profissional vai atender aquela pessoa, vai fazer esse manejo, e é aquele momento. Se há necessidade de um acompanhamento maior, é indicado a pessoa, a vítima, uma psicoterapia, ok? Então, para que isso fique bem claro, primeiros socorros psicológicos não é psicoterapia, ele é um atendimento pontual. Bom, e aqui a gente traz primeiros socorros. Qual é a importância, né? Por que que faz toda uma diferença quando a vítima ela tem esse primeiros socorros psicológicos? Primeiro de tudo, ela consegue ter a redução do seu sofrimento. Então, você está sendo atendido ali, naquele momento do ápice do estresse, onde tudo está acontecendo, todos os sentimentos estão ali muito aflorados. Imagine uma pessoa que perdeu a casa, perdeu a família, ela está ali numa angústia, não sei de informações nenhuma, estou ali no desespero, na agonia. Então, quando você consegue fazer, né, quando você consegue ter esse atendimento de primeiros socorros, o teu sofrimento, ele reduz. Então, a pessoa se sente acolhida, minimamente ajustada, né? Então, ela consegue ter um primeiro contato com um profissional para, pelo menos, falar, desabafar, entender um pouco como é que está sendo aquele momento. Então, um dos fatos que a gente fala muito, que é muito importante desses primeiros socorros, para que haja essa redução do sofrimento. E reduzindo esse sofrimento, essa pessoa ela tem um aumento da capacidade dela de resposta. Porque imagine você, uma pessoa que está ali totalmente desestruturada, ela não está nem raciocinando direito. Então, muitas vezes, nem o próprio, por exemplo, o dia da semana, o que aconteceu, o nome da mãe, o nome do pai, quanto tempo ela está ali, tem coisas
essas coisas simples de você chegou aqui quando? Quanto tempo faz que você está aqui? Onde é que você morava? A pessoa fica num estado de confusão mental. Então, quando você tem esses primeiros socorros, acontece essa redução do sofrimento e a sua capacidade de resposta, ela também melhora. Então, um dos protocolos, né, dos primeiros socorros é exatamente isso. Você chegar, perguntar o nome da pessoa, como é seu nome, qual é a sua idade, onde você morava, você chegou aqui como? Quanto tempo faz que você está aqui nesse abrigo? Quem te trouxe aqui? Até para você entender como é que está o nível de atenção, de concentração e de raciocínio dela. Muitas vezes essas respostas ela não consegue falar, eu não sei quando é que eu cheguei aqui. Eu sei que alguém me trouxe, mas eu não sei quanto tempo faz que eu estou aqui, entende? Então, isso é natural também, ter essa confusão, essa falta de lucidez, digamos assim. Então, quando você tem esses primeiros socorros, acontece esse aumento da capacidade de resposta e também melhora esse enfrentamento. Então, você está, através desse atendimento, você consegue que a pessoa tenha pelo menos um pouco, fique minimamente ajustada, para ela conseguir até pensar nos próximos passos. O que é que ela vai fazer quando ela sair dali? Como é que ela vai agir? A quem ela vai ligar? Eu perdi todo mundo da família, o que é que eu vou fazer agora? Entende? Bom, e a intervenção, né? Essa intervenção dos primeiros socorros psicológicos, essa intervenção, ela é imediata e ela é a curto prazo. Então, é possível, através dessa intervenção, oferecer suporte emocional a essa vítima, identificar pessoas vulneráveis. O que seriam essas pessoas vulneráveis? Todo mundo ali que está naquela situação, ela está emocionalmente vulnerável. Mas existem pessoas que têm um grau de comprometimento maior, como, por exemplo, uma pessoa que tem alguma comorbidade mental, né? Ou uma pessoa idosa, uma mulher que está com filhos pequenos, são pessoas consideradas mais vulneráveis ainda. Então, é importante, quando a gente faz esse tipo de atendimento, entender também que tipo de público que eu preciso me atentar para atender de imediato, digamos assim. Promover essa segurança física também, e aí um exemplo que a gente pode dar é o seguinte, você está atendendo uma pessoa que está totalmente desnorteada, e ela não comeu, ela não se alimentou, e você está percebendo que ela está um pouco instável, então ela corre o risco, por exemplo, de um desmaio. Então, é pegar uma cadeira, colocar ela para sentar, certo? Evitar que cause uma queda. Então, isso é promover uma segurança física. Também outra situação é a pessoa está ali desesperada, querendo voltar para o local da casa dela para poder salvar alguma coisa, um documento, pegar um cachorrinho que ficou lá, um animal que ficou lá, salvar um parente, procurar um parente. Então, uma pessoa, um profissional capacitado, né, um psicólogo, um psicanalista, ele também pode fazer evitar esse tipo conduta, né, evitar que a pessoa se coloque em risco de forma física. Então, ela precisa estar ali naquele ambiente seguro para que ela não saia dali por exemplo, volte para o lugar e aconteça alguma coisa pior. Então, esse tipo de intervenção também evita essas coisas, né? Identificar necessidades imediatas, como, por exemplo, às vezes a pessoa está querendo fazer uma ligação, ligar para alguém, saber sobre um parente de uma outra cidade, avisar para alguém da família que ele está ali. Então, é importante também por conta disso, porque a gente consegue fazer esse apoio, dar esse apoio, né? Bom, e como fazer? Primeiro de tudo, se questionar, né? Se eu estou em condições de fazer esse tipo de atendimento, como eu falei, não é todo mundo que tem o manejo, o perfil de trabalhar com questão de luto. Então, é importante você saber se você tem condições emocionais para fazer esse tipo de atendimento. Ambiente adequado,
Então, como eu falei, né, muitas vezes como foi o caso dessas pessoas, desses voluntários que foram para lá para fazer esse tipo de atendimento. Então, esse ambiente, eu não vou ter uma salinha organizada, sem ruído para atender, mas eu tenho uma cadeira que eu posso puxar, colocar ali no cantinho e fazer esse atendimento. Então, isso é um ambiente adequado, né? Organizar minimamente para que eu possa fazer um atendimento o mais eficaz possível. Proximidade confortável. Então, tem pessoas que, no ato do desespero de perder alguém, ela necessita de um abraço. Então, ela pede, ela vem, eu posso te abraçar, mas tem pessoas que não gostam dessa proximidade. Então, é importante que você também perceba isso. Né? Usar um vocabulário adequado. Então, se é uma pessoa que você vê que tem um grau de instrução não tão elevado, você não vai usar de palavras, de expressões que ela não entenda. Então, é usar um vocabulário que ela consiga compreender. Ser empático, validar, acolher essa dor, acolher essa angústia, esse sentimento de perda, promover informações sobre o que aconteceu e o que poderá acontecer. Então, tem pessoas que não sabem onde, a quem procurar, qual tipo de, aqui até fala, né, ter contatos de emergência. Então, a pessoa precisa saber de um parente que foi internado num hospital próximo. Eu preciso saber o número desse hospital para oferecer para essa pessoa, oferecer o número de um SAMU, que ela precise, coisas mínimas, coisas básicas, para que eu possa atender essa necessidade emergencial. Então, ligar para alguém, oferecer um telefone, né? Olha, eu tenho aqui meu telefone, se você quiser ligar para alguém. Então, espero que vocês estejam entendendo que isso está muito voltado para essa questão de desastre, e eu estou trazendo muito como exemplo o Rio Grande do Sul, porque é o que a gente tem de mais perto, né? O que aconteceu recentemente. Então, isso tudo aqui que eu estou falando, gente, é um protocolo, digamos assim, é um passo a passo, né? De como deve ser esse atendimento. E confirmar o entendimento. Então, você confirmar se essa pessoa entendeu as informações que você passou, se o que você passou foi de forma clara, se ela ficou com alguma dúvida, às vezes até informações de outros profissionais, como, por exemplo, eu tenho uma colega que ela é psicóloga hospitalar, e aí ela atende pacientes, os familiares, os acompanhantes, e muitas vezes esses acompanhantes, eles se queixam que o médico veio, falou o diagnóstico, como vai ser o prognóstico, mas a família não entendeu. E aí o psicólogo hospitalar, ele tem esse papel, né, de intermediar também. Então, a pessoa, o psicólogo, ele vai conversar com a família, vai dizer, olha, você entendeu o que o médico passou? Não, não entendi. E aí chama o médico, ele vai falar e o psicólogo vai fazer, digamos assim, essa tradução. Olha, vai acontecer isso, o seu pai vai precisar fazer uma cirurgia, após a cirurgia vai precisar fazer 10 sessões de quimioterapia, de radioterapia, então é informado isso para a pessoa, né, de uma forma que ela entenda, então é importante confirmar esse entendimento, se ficou claro, se o que você falou foi entendido ou não, certo? Bom, e aqui, o que fazer e o que não fazer, né? O que fazer nesses momentos? Primeiro de tudo, manter a calma. É até clichê falar isso, mas assim, você não tem como atender uma pessoa se você não estiver minimamente organizada no seu psicológico. Então, não tem como isso na clínica, no consultório particular. Vocês vão ver isso, quem já está começando nos atendimentos, se você demonstra ansiedade ou nervosismo, a pessoa ela não vai se sentir acolhida, ela não vai se sentir preparada para falar para alguém que está mais nervoso do que ela. Então, primeiro de tudo é manter a calma, o que evitar? Contar a própria experiência, né? Então, muitas vezes a pessoa, até quando a gente passa
na nossa vida, nas relações de amizade, familiares, alguém passa por uma situação difícil e você já viveu aquilo e você quer dar sua opinião, né? Dizer, olha, eu já passei por isso também, foi difícil para mim, eu fiz assim, assim, assado. Nesses momentos, precisa ser evitado, né? Nesse tipo de atendimento, você precisa evitar contar a sua própria experiência, porque a sua experiência, o que deu certo para você, pode não dar para o outro, pode não ser a realidade do outro, pode não ser ele pode não ter as mesmas ferramentas que você teve para lidar com aquela situação. Então, o que fazer? Acolher, validar. O que não fazer? Fazer pelo outro, fragilizar o indivíduo. Então, o que quer dizer isso? Fazer pelo outro. Se você está vendo que a pessoa ela tem condições de, por exemplo, ir no banheiro sozinha, então ela fala para você, olha, eu estou querendo ir no banheiro, e aí você vê uma porta sinalizando que é um banheiro. E aí você diz, olha, é ali. E se você percebe que a pessoa pode ir só, então deixe que ela vá só. Se ela consegue fazer algo sozinha, é importante que ela faça, porque a sensação, muitas vezes, que essas pessoas relatam é de que nem isso eu estou conseguindo fazer mais, nem ir no banheiro sozinha eu não estou conseguindo fazer mais. Então, a gente falou aqui, oferecer um copo d'água. Se a pessoa consegue se levantar e fazer isso sozinha, deixe que ela faça, né? Então, ela precisa se sentir capaz. Então, se ela consegue fisicamente e emocionalmente se levantar e pegar um copo d'água, não faça por ela, né? Então, isso tudo são protocolos que são ditos para que o profissional ele entenda como deve ser esse manejo. Escutativa, a presença, então, se mostrar presente. Não é só você estar, se mostrar também presente. O que evitar? Acusar, julgar, criticar, logicamente. O que fazer? Uma linguagem clara, acessível. Então, como eu falei, né? Se é uma pessoa que você vê que tem um grau de instrução não tão elevado, você não vai usar de expressões científicas para explicar alguma coisa. Você vai falar da forma que você percebe que ela vai entender. Evitar expor valores e convicções, como, por exemplo, eu sei como você está se sentindo. Eu, por exemplo, eu tenho meus pais, minha mãe e meu pai estão vivos. Eu não tenho como dizer para uma pessoa que perdeu a mãe que eu sei como ela se sente. Não, eu não sei. Eu posso até imaginar, mas eu nunca vou saber se eu ainda tenho a minha mãe viva. Então, é um exemplo, né? Encorajar o uso de serviços de apoio. E aí, encorajar o quê? Que a pessoa procure, após aquele momento, né, de primeiros socorros, que ela procure uma ajuda especializada de um psicólogo, de um psicanalista, para fazer uma psicoterapia, né, para que haja um atendimento, um acompanhamento maior. E o que evitar? Expectativas não saudáveis, como, por exemplo, dizer, seja forte, você vai passar por isso. São coisas que a gente precisa evitar, porque a pessoa já está ali debilitada, fragilizada em todas as esferas. Então, ela já está tentando ser forte da forma que ela consegue. E você falar de seja forte, isso vai passar, você vai superar, a pessoa não pode não lidar de uma forma positiva, né? E o que fazer? Promover informações. Então, era muito o que era falado, né, no tempo, nos noticiários, quando aconteceu essa questão do Rio Grande do Sul. Como é que vai ser o clima amanhã? Será que vai chover? Vai fazer sol? Então, promover esse tipo de informação. A pessoa pode perguntar, dizer assim, não estou com medo, não sei se amanhã vai chover, porque eu tenho um parente que ainda está lá, e a gente não sabe como é que vai chegar até lá para resgatá-lo. Então, dizer essas informações, né? Se a pessoa pergunta, você informar. Mas você não deve inundar de informações. Se ela pergunta, como é que vai ser amanhã? Vai chover? Você pode olhar e dizer, vai chover. Mas você não precisa dizer, saiu no noticiário que vai chover muito forte, que as pessoas daquela região ainda correm risco. Não precisa inundar essa pessoa de informações, porque ela não está emocionalmente
bem para receber, né? E o que fazer aqui, por último? Atenção às diferenças culturais e espirituais. E evitar o quê? Uma filosofia barata. Então, entender que cada pessoa tem a sua religião, como tem pessoas que não têm, e evitar essa coisa do era a hora, se morreu é porque estava na hora, Deus sabe de tudo. Evitar comentários como esse, certo? Bom, e aí a gente chega numa parte bem interessante, né? O pós-emergência. Efeitos psicológicos podem persistir por anos após o evento traumático, especialmente em indivíduos que não receberam a intervenção adequada no momento de crise. Por isso que eu trouxe todas essas informações de passo a passo, de como deve ser, é um protocolo mesmo de atendimento, para que você entenda que, se você não faz isso de uma forma adequada, essa intervenção, ela pode prejudicar muito mais. Então, agora a gente vai trabalhar, depois que aconteceu, como foi a situação, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da pandemia, quantos psicólogos agora, né, psicanalistas, estão recebendo na clínica vítimas da pandemia, pessoas que perderam entes queridos, que passaram por esse luto complicado. E agora, o que é que a gente faz? Como deve ser esse pós-emergência? Aí a gente chega na questão da psicoterapia, né? E aí eu trouxe aqui como exemplo, né, de um caminho a seguir, a psicoterapia breve, que ela faz parte de vários, por exemplo, vocês sabem que existe a psicoterapia que a gente faz em consultório e também tem essa modalidade de psicoterapia breve. Então, aqui eu vou falar aqui é sobre de orientação psicanalítica. A psicoterapia é um tratamento psicológico utilizado por profissionais da psicologia, da psicanálise e afins, que tem como objetivo a ênfase no trabalho com um foco. A maioria dos autores trabalha com um limite de tempo, definido logo de início ou depois de algumas sessões. A psicoterapia breve, a PB, teve sua origem na abordagem psicanalítica e foi desenvolvida para atender a crescente demanda por saúde mental. Então, entendam aqui que foi toda uma construção que a gente chegou até esse momento de agora, né? Precisou de todas essas informações para vocês entenderem o que eu vou falar agora em diante. A psicoterapia breve, ela é uma modalidade de atendimento, assim como a psicoterapia. A psicoterapia breve, qual é a diferença, né? Ela é mais focal. Então, até aqui fala com um tempo, com um limite de tempo. Então, tem um limite de sessões, né? Tem uma quantidade de sessões que a gente estipula para fazer, para trabalhar com psicoterapia breve. E isso deve ser definido para o paciente de início ou depois de algumas sessões. Então, muitas vezes, quando o paciente chega, você vai fazer a questão as primeiras entrevistas, a anamnese, para entender a demanda, entender a queixa, aí você já vai ter mais ou menos uma noção de quanto tempo, quantas sessões vão ser necessárias para você trabalhar aquela questão desse paciente, certo? Então, isso pode ser definido para ele, pode falar para ele já no primeiro encontro, como algumas pessoas preferem falar depois da segunda, da terceira sessão, e aí você traz como uma questão também do contrato, né? Eu sei que alguns já estão atendendo aqui, outros ainda não, mas assim, quando o paciente chega para você na clínica, você precisa fazer o contrato terapêutico com ele. Então, dizer como é a questão do atendimento, como é que funciona. Tem pessoas que nunca fizeram terapia na vida e chega ali para você sem saber de nada. Então, você precisa falar para ela como é que funciona, como é a duração dos atendimentos, se vai ser 40 minutos, 50 minutos, qual vai ser a frequência que vocês vão se encontrar, se, por exemplo, como é a questão do pagamento,
né? Qual vai ser o valor do pagamento, se vai ser por sessão, se vai ser um pacote por mês. Então, tudo isso faz parte do contrato terapêutico. E na psicoterapia breve, a gente também coloca no contrato essa questão de quantas sessões vão ser, do tempo que a gente vai levar, certo? Qual é a diferença da psicoterapia tradicional, digamos assim, para a psicoterapia breve? A diferença entre o tratamento psicanalítico clássico e a psicoterapia psicanalítica breve pode ser definida em 2 pontos. Primeiro, o limite de tempo de duração, né, que numa análise tradicional clássica, a gente não vai colocar esse limite, né, a gente não vai dizer, a gente vai se ver aqui por 1 ano, por 2 anos, não. A análise, ela vai fluindo, e aí, com o tempo que vai mostrando e o desenvolvimento do paciente, né, até ele entrar em análise, o processo dele vai mostrando quanto tempo vai levar, mas isso não é definido para o paciente. A gente não diz o tempo que a análise vai começar e vai terminar. Daqui a 2 anos eu vou te dar alta. Não. No processo psicanalítico clássico, a gente não coloca delimitação de tempo. Mas na psicoterapia breve, sim. Então, a gente vai dizer para o paciente quantas sessões a gente vai trabalhar para poder atender aquela demanda que ele trouxe. E também a presença do foco. Então, na psicoterapia breve, você trabalha com uma queixa pontual. E aí eu vou trazer, por exemplo, a questão dessa paciente que eu falei para vocês que ela perdeu a filha, né? Esse caso clínico. Chegou para mim exatamente assim. Ela dizendo que tinha perdido a filha para a Covid-19, a filha tinha 21 anos, e ela não estava sabendo lidar com o processo do luto, com essa ausência, e a gente foi trabalhar isso. É um caso que pode ser, sim, trabalhado em psicoterapia breve. Como, por exemplo, conheço outros casos, né, de pessoas que se mudaram de um estado para outro por conta de emprego e começaram a terapia por conta dessa questão da adaptação. Eu vivi minha vida toda, 30 anos em Recife, e agora eu vou trabalhar no Rio de Janeiro, que eu nunca estive lá, nunca coloquei o pé no Rio, não sei nem como é a questão da segurança, dos hábitos da população, não sei de nada dali, mas agora eu vou morar lá porque eu fui transferido pela empresa. Então, eu chego para você na terapia e digo, olha, eu estou passando por um processo de adaptação, eu não estou sabendo lidar com isso. Então, é um caso de psicoterapia breve, por exemplo, ok? A psicoterapia breve pode soar contraditória em um contexto de psicanálise. No entanto, podemos considerar Freud como precursor dessa modalidade, pois vários de seus atendimentos tiveram duração relativamente breve e pontuais. Discutida há anos pelo psicanalista Ferenc e por Otto Rank, publicou um livro que propunha encurtar o tempo de duração dos tratamentos psicanalíticos. Então, uma das coisas que algumas pessoas falam, né, por exemplo, como é que a psicanálise vai trabalhar com um atendimento pontual se a proposta da psicanálise tradicional não é essa. Mas é como diz aqui, Freud, ele atendeu seus pacientes e muitos deles foram casos pontuais, né? O caso de vários atendimentos que aconteceram, que chegaram para ele, olha, meu filho está apresentando medo de cavalos. E aí eu não estou conseguindo saber como lidar com isso aqui. Freud foi e fez o atendimento do pequeno Hans, um atendimento bem pontual, que não, pelo que se fala, não levou nem 3 sessões, né? E ele não teve o atendimento direto com a criança. Ele atendia o pai através de cartas, né? Então, assim, pode ser considerado um atendimento pontual, um atendimento de psicoterapia breve. Então,
como diz, né, a psicoterapia breve pode soar contraditória em um contexto de psicanálise, mas se a gente expandir esse conceito, vai entender que Freud realmente foi bastante precursor nessa prática. E aí outros psicanalistas que vieram depois, como Ferenczi e Otto Henck, também falavam dessa questão da duração do atendimento, né, do acompanhamento psicológico. Então, tinha casos que eles percebiam que não precisava de anos de análise, de anos de terapia, que poderia sim ser algo mais pontual. Então, por isso que surgiu a psicoterapia breve. Para que o processo de análise aconteça, é preciso o quê? Quando o paciente chega ali para você, né, de forma presencial ou online, mas quando ele chega com a demanda dele, primeiro de tudo, o que é preciso ser feito? A relação de confiança. Então, você estabelecer ali um acolhimento e passar, o paciente ele precisa se sentir confiante, precisa entender que ali ele está num espaço seguro, onde ele não vai ser julgado, para que ele possa falar sobre seus conteúdos. Então, a confiança está acima, é o primordial num processo de acompanhamento psicológico, né? Numa terapia. Você precisa confiar no profissional que está te atendendo. Se você não confia, você vai ter receios para falar de certas coisas, e o processo, o acompanhamento, ele não vai ser eficaz. Outra coisa é o contexto terapêutico no qual o paciente acredita que o analista irá ajudá-lo. Então, o paciente ele precisa acreditar nisso. Eu estou sendo atendida, por exemplo, por Flávia. E aí eu digo, Flávia, eu estou vindo aqui porque eu estou com problemas no meu relacionamento, eu estou com problemas no meu casamento e não estou sabendo lidar com a situação, estou tendo vários conflitos e tal. Eu preciso acreditar que Flávia tem competência para trabalhar a minha demanda. Porque se eu sinto insegurança por parte dela, eu não vou conseguir me abrir de forma completa, eu não vou conseguir falar sobre as minhas questões, eu não vou conseguir trabalhar aquele meu conteúdo. E muitas vezes vocês sabem que, para quem já está na clínica, com certeza deve perceber que a queixa é só a ponta do iceberg, é o que motivou a pessoa a chegar ali. Mas quando você vai destrinchando o caso, várias outras coisas vão surgindo também. Então, se você não percebe que aquele profissional, aquele psicanalista que está ali te atendendo tem manejo, tem competência, tem capacidade para te ajudar, você não vai conseguir concluir, continuar no teu atendimento, no teu acompanhamento. Então, o paciente, ele precisa ter a confiança no profissional e ter essa fantasia, digamos assim, de que o terapeuta irá sim ajudá-lo a resolver a questão dele, certo? E aí, como fala no terceiro item, a crença de que este objetivo será alcançado. Quando o paciente chega na angústia dele, o que é que ele quer? Ele quer que a pessoa que está ali o ajude a lidar com aquilo, o ajude a entender o que ele está passando. E até muitas pessoas falam eu quero me livrar desse sentimento, desse problema, resolver esse problema. Eu estou aqui porque eu quero resolver o meu matrimônio. Estou com um problema no meu casamento e eu vim para a terapia porque eu preciso resolver isso. Então, o paciente ele precisa acreditar que o objetivo dele vai ser alcançado, que ele vai conseguir resolver. Bom, a psicoterapia breve, ela pode ser aplicada em dois contextos. Eu trouxe aqui para vocês terem um conhecimento. No atendimento clínico, então você, como psicanalista, você pode fazer uso da psicoterapia breve com teu paciente, como também no atendimento hospitalar. Então, eu falei para vocês que eu tenho uma amiga que é psicóloga hospitalar, ela trabalha muito com a psicoterapia breve, porque num contexto hospitalar se entende que o paciente ele está internado ali, ele pode receber alta amanhã. Então, hoje eu estou com ele ali, amanhã ele pode não estar mais. Então, é muito aplicada a psicoterapia breve por conta disso, porque precisa ser um atendimento pontual, um atendimento rápido e pontual. Bom, e a duração, né? Qual é a duração? O que é que a literatura fala?
Assim como o próprio nome diz, a psicoterapia breve é um tipo de acompanhamento terapêutico, cuja duração, aí muitos autores trazem como 8 a 12 sessões. Então, entre 8 e 12 sessões, dá para se trabalhar aquele tema que o paciente trouxe. E buscar trabalhar com foco específico no sujeito. Então, numa psicoterapia breve, você não vai adentrar em outros temas, você vai trabalhar aquela demanda, aquele tema específico que o paciente trouxe, certo? Então, se é uma questão de adaptação, porque foi morar em outra cidade, é isso que vai ser trabalhado. E dá para ser trabalhado isso pelo viés da psicanálise. Se é o luto por um parente, por um ente querido, você vai trabalhar aquela demanda específica. Você não vai explorar de forma profunda outras coisas, né? Como é o caso de uma psicoterapia clássica. A gente trabalha toda a demanda que o paciente traz ali, através da associação livre. E para finalizar, eu trouxe aqui o exemplo desse filme, que eu acho que muita gente já teve contato. Quem não, por favor, já fica aí a dica, assistam, é bastante interessante. Fala sobre essa questão do luto, que é o filme Up, Altas Aventuras, e aí a gente vai fazer uma análise aqui bem rápida, um comentário sobre o personagem Cal. Ele, no filme, perde a esposa, Eli, que foi sua companheira de vida desde a infância. A morte dela o deixa sozinho e lutando para encontrar o sentido na vida sem a esposa. Eu não vou dar muito spoiler, não, porque quem ainda não assistiu vai assistir, mas assim, a gente consegue ver no filme de uma forma bem leve, lúdica, como esse luto acontece, né? Então, o personagem, ele começa a apresentar tristeza, né, uma profunda melancolia e saudade pela ausência da esposa que morreu, um sentimento de raiva, a frustração e a irritabilidade diante das mudanças. Então, a partir do momento que essa companheira morre, a rotina dele muda, porque ele tinha uma rotina com ela, eles eram acostumados a acordar, sei lá, 7 horas da manhã, todo dia, tomar o café na mesa, e agora, sem ela, essa rotina mudou. O medo, o receio de perder mais memórias e enfrentar o futuro sozinho, porque ele já está idoso, né? Então, ela morreu, ela era idosa e ele também já está na fase idosa, então ele já começa a apresentar lapsos de memória e tem medo de esquecer cada vez mais e ficar sozinho. A culpa por não ter realizado os sonhos que compartilhavam enquanto a esposa estava viva, né? Então, quando ela estava viva, no filme relata coisas que ela queria fazer e ele dizia: "Ah, não, depois a gente faz. Ah, não, agora não dá". E quando ela morre, ele começa a se questionar, dizer: "Poxa, poderia ter feito aquilo, ela queria tanto, ela insistiu tanto e eu não fiz e agora não tenho mais como fazer porque ela não está aqui". O isolamento social, então a dificuldade de interagir com o mundo externo, e a gente percebe muito isso em pacientes enlutados, né? Então, você perde o prazer de estar com os amigos, de sair, de fazer, participar de eventos sociais, e você vai se isolando cada vez mais, quando é principalmente um luto complicado, né? É nítido isso, é perceptível. E aí, para finalizar, Cal não perde somente a esposa, mas também uma companhia, a rotina que eles tinham como casal, o tempero da comida, as conversas de casal. Esse tempero da comida eu coloquei porque eu tô tem um caso na clínica que a paciente perdeu a mãe, a mãe já era idosa, faleceu, e foi no ano passado, está fazendo agora um ano, inclusive foi no período de São João, né, ela faleceu, e recentemente, numa das sessões, a paciente trouxe isso, que, poxa, eu nunca comi uma canjica como a minha mãe fazia, com o gosto da canjica da minha mãe. Veja como isso é tão sensível, né, tão significativo.
Então, quando você perde alguém assim, no caso da esposa, da mãe, a pessoa com quem você tinha uma relação íntima e você comia a comida que ela fazia, tinha uma comida especial, o tempero dela era especial para você, até isso você perde. Então, até nisso, a gente, no atendimento, você trabalha essa questão, né, do luto. Então, o luto, gente, ele é multidimensional. Não é só a questão da matéria física, a pessoa não está ali mais presente, mas tudo que você perdeu junto com essa despedida. Então, a questão da rotina, a casa, a companhia, a comida, as conversas, tudo isso pode ser entendido como algo que está envolvido no luto, certo? Bom, eu corri um pouquinho por causa da questão da hora, mas finalizei. Eu não sei se Josi está por aqui. A gente vai abrir também para perguntas. Me Certo, estendi ok. um pouquinho, mas Josi, perdoa aí, por favor. Pronto, Vinícius, Estou se vendo segura um que tem pouquinho. Só a Célia e Vinícius se segurem aí, tá? Agradeço, tá? Foi ótima explanação, muito bom. Para quem ainda não deu, na nossa grade, a gente tem um seminário sobre psicoterapia psicanalítica, né, breve, no nosso calendário. Eu vou fazer aqui, teve algumas perguntas que as pessoas escreveram, eu vou perguntar a Rayane, e logo depois que as pessoas escreveram, porque vai ser na ordem quem fez a pergunta, aí eu tenho Vinícius, tá, Vinícius, e tem o Célia também, que levantou a mão. Aí eu estou colocando as ordens de quem pediu. Uma primeira pergunta aqui é o seguinte, foi Juliana, sobre lá no início dos slides, Rayane, sobre aquele mundo presumido. Ela fez uma pergunta da seguinte forma: se perder essa continuidade do conhecido, né? Como você estava falando, né? Que a gente presume, quando alguém perde essa continuidade, como é que a gente vai lidar com isso? certo, perfeito. Então, vocês se lembram da questão da reconstrução, né? Que eu falei também, depois de um momento de crise, se espera que a pessoa, através de um acompanhamento, né, de análise, porque muitas vezes essa pessoa ela não vai ter condições de fazer esse movimento interno sozinha, ela vai precisar de uma ajuda, de um acompanhamento. Então, ela é esperado que ela consiga fazer essa reconstrução da vida. Então, ninguém vai dizer assim, olha, você perdeu sua mãe, mas não se preocupe não, isso vai te dar força mais lá na frente, para você superar outras perdas que você vier a ter. Ninguém vai dizer isso, mas se espera que essa pessoa, depois de passar pelo processo de luto, e um luto saudável, acompanhado também, que é importante ter, ela consiga reconstruir a vida dela e dar andamento à vida dela, agora lidando com essa saudade. Então, quando essa pessoa ela tem o rompimento desse mundo presumido, é normal que ela se sinta confusa, perdida, angustiada, porque tudo que eu projetei, que eu planejei para a minha vida, do nada, com a perda da minha casa, dos meus entes queridos, tudo isso mudou. Agora eu vou ter que me reorganizar. Eu não estava preparada para viver isso, né? Aí eu estou fazendo menção ao que a gente viu do Rio Grande do Sul também. Pessoas falam muito de eu morava com meu pai, com a minha mãe, e agora eu não tenho ninguém, nem a casa, nem as coisas que a gente tinha lá, eu não tenho mais. Como é que você vai fazer para se organizar agora, para poder lidar com isso e continuar a sua vida? Então, é através de um processo, muitas vezes, de análise mesmo, para a pessoa começar a caminhar, né? Começar a se reorganizar. É possível se reorganizar? Sim, com certeza. Esse mundo presumido que o autor traz, ele fala também que, tá, eu tinha esse mundo organizado desse jeito, mas aconteceu isso e agora eu vou me organizar novamente, para que esse meu mundo presumido mude, agora se adapte à realidade que eu estou, certo? Ok, obrigada. Uma pergunta e duas, né? As duas perguntas em uma, é o contrário, tá? Sobre a questão da religiosidade, da fé. A Flávia, ela perguntou o seguinte, Flávia Vanderlei, ela colocou aqui, né? Você falou sobre a diminuição e o aumento da fé.
Esse aumento da fé exacerbado pode ser considerado uma fuga da realidade? Essa é uma Sim, pergunta. E uma sim. outra é o seguinte, né? Essa outra é minha, que eu quero que você também traga uma outra visão, uma outra fala. Eu trabalho muito nessa questão da supervisão, de que a fé do outro é do outro. Eu posso ter uma fé, eu posso trabalhar minha espiritualidade de uma forma, e o meu paciente vir com outra. Por exemplo, né? É, aquilo que falaram do Rio Grande do Sul. Algumas pessoas disseram o seguinte, né, a gente viu muito na internet. Aquilo aconteceu foi castigo, porque tinha muito terreiro de Umbanda lá, e aí veio a chuva por conta disso. Bom, se eu sou umbandista e eu tenho um paciente que vai dizer que é culpa minha, eu posso me sentir, enquanto fé, mexido. Mas como seria? Eu quero que tu fale aí, tá? Como seria essa questão dessa posição? Porque a gente sabe que a fé vai ser muito abalada, tanto perder, né, como é que deve ser minha posição para aquele que perde e para aquele que traz um aumento ou traz uma fé que vai de encontro com a minha, se eu tiver. Sim. Eu tenho um caso assim também, de uma pessoa que eu atendo, que é uma religião onde se faz uso de. Como é que funciona? A pessoa vai para aquele centro, é um espaço onde as pessoas fazem uso de uma determinada erva, e essa erva, a pessoa que media aquele momento, o mediador daquele momento, ele vai falando sobre a questão da vida, a relação com Deus, sobre a finitude. Então, o uso da erva naquele momento é para fins de relaxamento. Então, o paciente traz muito isso. A gente utiliza para que haja um relaxamento, porque muitas vezes você chega naquele momento do encontro muito tenso, muito voltado para as coisas externas, e aí você chega lá, se conecta através com esse mediador, né, que é a pessoa que vai conduzir no momento, e faz o uso dessa erva para que possa haver esse relaxamento e essa concentração maior. É uma realidade, por exemplo, que é totalmente diferente da minha, que é muito diferente da nossa, de pessoas que, por exemplo, que têm outro tipo de religião, creem em outras coisas. Mas como é que você trabalha isso no seu atendimento? Primeiro de tudo é a questão do respeito. É entender que é, o que eu acredito pode ser diferente do que Josi, do que Vinícius, do que Célia acredita. A minha constituição de sujeito pode ter se dado dentro de uma família evangélica, de uma família católica, e isso vai ser diferente de uma pessoa que teve a sua constituição dentro de uma família de religião afrodescendente, entende? Então, primeiro de tudo é a questão do respeito, do acolhimento, do você entender também como é a relação que a pessoa tem com a religião. Como eu já tive também pacientes na clínica que aconteceu exatamente o inverso, pessoas que eram assíduas na igreja, participavam de todos os eventos que aconteciam na sua igreja, estava ali todo domingo, e aconteceu a perda de um ente querido, né? Essa pessoa era muito jovem, estava na adolescência, e aí começou a se questionar, como o Josi falou, isso aí, por que que Deus permitiu isso? Por que que eu passei por essa situação? Se eu sempre estou ali, se eu sou tão fiel, se eu sempre estou me doando para as coisas da obra dele, e aí essa pessoa perdeu um pai, né? No caso foi o pai, e aí começou a se questionar, dizer, não, isso já não faz mais sentido para mim. Então, como é que a gente trabalhava essa questão da religião? Ela chegou para mim já adulta. E aí a gente trabalhava qual era a ligação dela com a religião, o que a religião representava, o que ela se lembrava que ela
como ela começou a seguir aquela religião, como ela foi apresentada aquilo ali, porque alguém nos apresenta, né? Você é criança, você é levado por alguém para a igreja, ou para o centro, ou para seja lá o que for, você é levado por alguém. E aí, como isso foi entrando na vida dela, para que ela entendesse como foi esse firmamento com a religião, e também entender o pós, como foi esse distanciamento. Então, como foi a questão da perda? Como eu disse, essa pessoa era adolescente, no tempo que perdeu o pai. Então, o que é que esse pai representava? No caso dessa pessoa, era o pai que levava, né? Então, agora, ela via esse pai muito assíduo, era uma pessoa que falava muito, sempre estava ajudando pessoas da igreja, pessoas mais necessitadas, e isso foi uma forma de negação, né? A gente pode entender como uma forma de fuga mesmo, porque a religião representava também toda aquela figura do pai, né? E a partir do momento que agora eu não tenho mais o meu pai, isso daqui também não faz mais sentido para mim. Agradecer a Rayane, tá, Rayane? Obrigada pela disponibilidade de estar aqui, de ter preparado isso, tudo isso. E você que está assistindo aqui no YouTube, se gostou da aula, clica aqui no like e nos segue no canal. Obrigada. Rayane, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, Josi, quero agradecer pelo convite, pela participação de todos. É um tema que a gente poderia passar o dia todo falando sobre, mas, assim, tentei fazer de uma forma mais direta para ficar mais claro, para que a gente pudesse não se estender tanto, mas, assim, estou totalmente à disposição para outros momentos também, viu? Para a gente continuar esse debate ou outros temas que você me propõe aí, estou à disposição. Então, obrigada, gente. Obrigada mesmo pela participação de todos e a gente se vê. Então, gente, muito obrigado a todos, tá? Beijo e tchau.